teremos início às palestras da Flatcom. Primeiro palestrante, Anderson Neves. Bom dia a todos, bom dia Terra Plana Brasil! É um prazer enorme estar aqui com vocês. Finalmente chegamos a esse dia em que estamos reunidos para mandar uma mensagem ao mundo. Para que nós estamos aqui? Pela primeira vez estamos na convenção da Terra Plana no Brasil, convenções que já ocorreram em diversas partes do mundo. E estamos aqui para quê? Em primeiro lugar, para mandar uma mensagem ao mundo. Dizer ao mundo que a Terra é plana, estacionária e não rotacional. Dizer ao mundo de que a teoria heliocêntrica do globo, da bola molhada giratória, é uma fraude e não corresponde à realidade. A teoria da Terra plana não é, na verdade, a teoria, é, na verdade, a revelação da verdade. A verdade de que o mundo em que nós vivemos é estacionário, é plano, tem um Criador. E de que o globo terrestre, aquela história de que estamos girando no mundo, estamos girando no universo através do espaço sideral, é, na verdade, apenas uma farsa. Por onde começamos? Existem algumas coisas que nós precisamos saber em primeiro lugar. Além de ser formado em administração de empresas, ter formação em contabilidade, ter experiência empresarial, eu também sou practitioner em PNL. PNL é a metodologia científica, que é a programação neurolinguística. Cientistas, pesquisadores no passado, Richard Bandler e John Grinder, eles fizeram um profundo estudo da linguagem da comunicação. E eles conseguiram identificar que a nossa comunicação, como a fala, como os sinais, as palavras, os símbolos, eles funcionam como uma programação mental na mente das pessoas. Ou seja, tudo que nós falamos e dizemos funciona de certa forma como uma programação. Sabendo disso, o sistema tem usado essa programação de diversas formas. Por exemplo, nós sabemos de que toda a parte de marketing tem um forte uso da PNL, porque eles querem exatamente dizer, eles querem dar um sentido, eles querem programar a humanidade. E uma dessas programações que ocorreu foi a programação da tal teoria da conspiração. Os governos, se a gente colocar como base o governo dos Estados Unidos, 90% do que o governo publica, 90% dos seus memorandos internos, eles são confidenciais, eles não são de acesso ao público. E eles não têm um interesse que isso venha a público. Os governos também, e em especial as agências de investigação, elas possuem diversos programas que para eles não é sempre interessante que isso venha a público. Eles não querem ter o risco de ter uma má repercussão perante o público. Por isso eles criaram um slogan chamado Teoria da Conspiração, porque uma vez que eles rotulam algo que é uma conspiração, ou seja, ninguém quer ser um conspirador, as pessoas não gostam de se identificar com conspirações. Portanto, se algum assunto ele é rotulado como conspiração, muitas pessoas, para não dizer a maioria, não estarão muito interessados em saber do que se trata. E temos alguns exemplos. O chamado ARP, que é o Sistema de Investigação da Aurora de Alta Frequência, é um sistema desenvolvido pelas Forças Armadas dos Estados Unidos que, durante muito tempo, recebeu o rótulo de conspiração. As pessoas falavam, o ARP existe. Alguém falava, não, isso é uma conspiração, isso não existe. Porém, esses programas do governo, eles são hoje amplamente documentados. Então, obviamente, os terraplanistas, ninguém gosta de conspiração, ninguém gosta de ficar investigando sobre mentiras, mas, na verdade, nós investigamos as coisas e procuramos os fatos. Hoje já está se começando a falar dos chemtrails, os chamados rastros químicos, que é a manipulação do meio ambiente, da atmosfera. Também um assunto que foi altamente rotulado como teoria da conspiração. Mas em uma palestra do diretor John Brennan, da CIA, ele mesmo mencionou que um dos programas que eles acreditavam ser muito eficiente era o SAI, Stratospheric Aerosol Ingestion, ou seja, a aspersão de partículas na atmosfera. No geral, isso passa bastante desapercebido
na mídia e na população em geral. Mas os terraplanistas, eles investigam e vão atrás desses fatos. Para aqueles que nos criticam e falam que são teorias da conspiração, nós apresentamos uma vasta documentação, uma vasta literatura. Ou seja, a mudança do clima, ela não é mais uma conspiração. Ela, sim, é um conjunto de programas de governos e agências especiais que buscam manipular o clima de alguma forma. Como que nós sabemos que isso é verdade ou não? Porque nós vamos atrás também de cientistas, porque a comunidade científica não é homogênea. Apesar de imaginarmos ou recebemos a informação de que a ciência como um todo tem um único ponto de vista, na verdade, existem cientistas e cientistas. Por exemplo, Ricardo Felício, que é professor da USP, especialista em climatologia, ele veio a público desmistificar a falsa teoria do aquecimento global. E ele foi muitas vezes rotulado, que isso é teoria da conspiração, mas ele veio apresentar dados técnicos, ele veio falar a público. Existem outros cientistas que também vêm a público, são poucos, mas existem muitos cientistas que vêm a público para desmistificar alguns assuntos que eles são chamados de teoria. São chamados de teoria de conspiração. Curiosamente, nos Estados Unidos, a onda, vamos dizer assim, do movimento da Terra plana, ele já começou um pouco antes. E estou colocando para você trechos de um vídeo que foi publicado nos Estados Unidos, que é um vídeo que foi feito para tentar tirar a credibilidade de 5 parlamentares dos Estados Unidos que estavam se manifestando contra o aquecimento global, que eles estavam questionando a farsa do aquecimento global. Curiosamente, fizeram um vídeo bem engraçado, procurando ridicularizar. E, inclusive, colocaram um rótulo neles de terraplanistas. E tem uma mensagem aqui interessante. Ajude a derrotar Flat Earth 5. Ajude a derrotar os 5 da Terra plana. Ou seja, usando de todo o recurso da PNL, da manipulação da linguagem, eles querem induzir ao público de que as pessoas que questionam o aquecimento global, elas não têm seriedade, elas são, vamos dizer assim, doidas, ou não têm muito sentido, tentam fazer as coisas se tornarem engraçadas e colocam um rótulo, olha, nos ajude a derrotar, eles são contra a ciência, eles são negacionistas. Então isso tudo mostra que existe uma grande manipulação da mídia contra a verdade. E, particularmente, essa manipulação busca também, ou buscou, tirar um pouco da credibilidade do movimento da Terra plana. Mas será que a Terra plana é uma teoria? Será que a Terra plana é uma conspiração? Muitos, ou alguns pelo menos, usaram o rótulo. A Terra plana é a mãe de todas as conspirações. Será porque é uma grande mentira? Mas pelo contrário, porque ela é a maior de todas as verdades. Porque uma vez que nós entendemos que a Terra é plana, estacional, não rotacional, não está girando no espaço sideral, nós temos uma nova relação com o mundo. E principalmente nós começamos a questionar verdades que nós aprendemos quando éramos crianças, mas que não correspondem à realidade. Então, na verdade, a Terra plana, ela representa a busca pela verdade e que, de certa forma, pode derrubar o castelo de cartas que existe na sociedade atual. Mas eu vou falar para vocês que como isso começou. Por eu gostar, como a maioria dos terraplanistas, de fazer investigações, nós verificamos diversos assuntos e vamos investigando os fatos que estão atrás disso. O primeiro contato que eu tive com a Terra plana foi em 2013, particularmente quando apareceu no meu feed do YouTube alguns vídeos de balões em alta altitude. Obviamente, num primeiro momento, nos causa uma grande estranheza. Poxa, Terra plana. Eu, particularmente, lembro que era comum usarem uma piadinha. Olha, esse cara pensa que a Terra é plana. Ele é louco. Então, realmente, causa uma certa estranheza a gente receber essa informação de que a Terra é plana. Mas, por curiosidade, eu assisti esse vídeo. Era um vídeo de balão em alta altitude, eles mostrando uma Terra, falando que o horizonte não tinha curva, coisas desse sentido. Demorou um pouco, ou pelo menos alguns dias, para que eu voltasse ao assunto, porque ficou uma curiosidade grande que me fez assistir alguns vídeos. Quem me chamou a atenção realmente para a Terra plana foi o Eric Dubay.
O movimento da Terra plana, as pessoas que acreditam na Terra plana, elas sempre existiram. Mas nesse final de 2010, 2011, foi um ano que isso veio à tona. E começou, de certa forma, nos Estados Unidos. O Eric Dubay, ele é um terraplanista e um dos primeiros que começou a propagar a ideia da Terra plana. Então ele começou a questionar, ele falou, estamos vendo imagens de um balão, você consegue ver a Terra girar? Você consegue ver curva no horizonte? Nós rapidamente temos uma resposta para isso, que é a palavra mágica. Qual que é a palavra mágica? A gravidade. Foi o que aprendemos na escola. Olha, temos um mundo que é um globo, é uma bola, e tem uma água nessa bola. E por que essa água não cai? Porque tem a gravidade. Então a gravidade é como se fosse, ou de certa forma uma palavra mágica, que ela induz as pessoas a aceitarem uma realidade que não existe. E quando o Eric Dubay começou a questionar, essa Terra não está mexendo, o balão está autossuficiente, onde está a curvatura? Nós pensamos na gravidade e ele questionou essa gravidade, porque para que essa gravidade pudesse, de certa forma, criar um ambiente fechado na nossa atmosfera, para que nós não víssemos, porque nós não sofrêssemos a ação desse tal deslocamento, seria preciso o que nós chamamos de container. O que seria o container? Seria preciso que a Terra tivesse alguma cúpula, que ela fosse fechada em si. Então isso me chamou bastante atenção. Eu comparo essa teoria da Terra plana com a fábula do rei está nu. Para quem não conhece, existe uma fábula antiga em que um estelionatário visita o rei e convence o rei que ele tinha os tecidos mais sofisticados, mais finos do mundo. E o rei fica surpreso ao não ver esses tecidos. E o estelionatário fala para o rei, tudo bem, é que é preciso que a pessoa seja muito inteligente para ver esse tecido. E quem não é inteligente não consegue ver. O rei, para não se passar por um tolo, ele fala, nossa, realmente esse tecido é muito bonito. E manda confeccionar suas roupas. O que aconteceu é que toda a corte começou a elogiar o rei, falando que as roupas dele estavam lindas, apesar dele estar praticamente nu. Até um dia que eles estão fazendo um desfile nas ruas, e uma criança, vendo o rei, grita para todo mundo, mas o rei está nu. E nisso a população cai em si, olha, realmente o rei está nu. Se uma criança que é inocente, só fala a verdade, está dizendo, realmente é real. E nisso o rei cai em si e percebe que está enganado. Então o que aconteceu é que durante décadas, talvez, na verdade, por mais de 100 anos, ninguém prestou atenção que o globo estava nu. Mas em algum momento alguém veio questionar. E naquele momento que a pessoa começa a questionar, traz a razão. E os terraplanistas são aqueles que, em primeiro lugar, buscam a verdade. Em segundo lugar, eles questionam a verdade que eles sabem ou que eles possuem. O que me levou a lembrar que eu era apenas uma criança quando eu aprendi na escola que a Terra era um globo. Mas questionando essa verdade, questionando essa teoria do globo, nós começamos a ver que, na verdade, ela não tem muito sentido. Aqui um vídeo que nós vamos apresentar para vocês. Vamos ver aqui. Esse é um vídeo da National Geographic. Lançaram um balão e fizeram lindas imagens da atmosfera. Fizeram lindas imagens do nosso mundo. E o que nós podemos verificar? Em primeiro lugar, que o horizonte ele é sempre plano. Podemos verificar uma ausência de curvatura. Não é possível ver qualquer sinal de que a Terra tem alguma curva. Eventualmente, alguma oscilação da câmera causa um efeito óptico temporário, mas por padrão vemos a Terra reta. Outra coisa, nós não vemos nenhum tipo de movimento. Isso passou bastante desapercebido, mas uma vez que nós começamos a prestar atenção, nos perguntamos, olha, mas será que realmente nós não devemos sentir nenhum movimento da Terra? Será que ela está girando, mas para nós fica tudo parado? Como eu falei para vocês, existe a palavra gravidade. A palavra gravidade é a mágica que nos fez acreditar que tudo isso era real.
Mas o questionamento, a busca pela verdade, nos trouxe ou nos levou até esse momento, onde que estamos falando para todo mundo, estamos mandando uma mensagem para a sociedade, dizendo, pessoal, acorda, psiu, a Terra é plana, esse globo giratório não existe. Sabemos que para muitos isto é uma ideia maluca, mas hoje no Brasil, pelas estimativas dos sistemas de pesquisa, que nós sabemos que nem sempre são 100% corretas, mas já estimam que existem 11 milhões de brasileiros que entendem, ou pelo menos simpatizam com a teoria da Terra plana, com o entendimento que a Terra é plana, o que mostra um crescimento fantástico, porque há poucos anos atrás, eu lembro que nos primeiros momentos, quando eu conversei com meus amigos falando, olha, a Terra é plana, eu lembro que alguns até pararam de conversar comigo, eles falaram, cara, você está louco, vamos tomar uma cerveja, esse assunto não é muito bom. Como eu falei para você, um horizonte plano. O que nós falamos, temos tentado mostrar para o mundo. Terraplanistas no Brasil e no mundo todo têm feito suas experiências. Eles vão fazer fotos do horizonte, eles vão soltar balões, eles vão fazer testes de curvatura. Os terraplanistas têm criado e produzido um amplo material que está sendo distribuído no mundo todo. E isso está levando o mundo a reconhecer de que a Terra é realmente plana, que essa história de globo, na verdade, não faz muito sentido. Temos que comentar que, obviamente, é muito comum nossos olhos nos enganarmos. A gente aprendeu durante muito tempo que a Terra era curva, então você vê uma foto que a Terra está com alguma curva, você logo imagina, não, olha lá, estão mostrando a curvatura da Terra. Mas isso, basicamente, nas imagens que há uma curvatura da Terra, nas imagens que há uma curvatura do horizonte, particularmente existe ou uma edição digital ou o uso das chamadas lentes grande angular, ou a lente olho de peixe, fish eye em inglês. Essas lentes, elas têm uma característica de distorcer a imagem e forçar, criar uma curvatura artificial. E elas são amplamente utilizadas para induzir ao povo de que a Terra é uma bola, sendo usada em algumas circunstâncias. Vou colocar um vídeo para vocês, que esse daqui é bem interessante, o vídeo da torre. O que acontece? Nós aprendemos que somente no espaço seria possível observar alguma curvatura da Terra, mas mostrarei para vocês que não é bem assim. Mas, de qualquer forma, essas imagens da torre, elas são bastante contundentes, porque elas mostram que sempre o horizonte totalmente plano e uma ausência de movimento que possa justificar ou comprovar que a Terra estaria girando. Podemos ver sempre aqui no horizonte, um horizonte plano, a uma altitude relativamente alta. Coisas que precisamos saber. Durante muito tempo nós acreditamos no globo terrestre. E até poucos anos atrás todos nós acreditávamos nisso, até que chegou a verdade da Terra plana. Um dos primeiros atos que eu fiz, eu perguntei, peraí, mas e as fotos do globo? Porque nós temos na nossa mente de que o globo é real, de que a Terra é um globo, e principalmente temos em mente que existem fotos do globo. Mas quando fazemos uma pesquisa no Google, pesquisando fotos do globo terrestre, o que é que nós encontramos? Encontramos apenas imagens digitais. Eu fiquei bastante chocado com isso, porque eu era crente, eu tinha a ideia de que realmente, não, eles fazem fotos e publicam fotos. Mas quando eu fui verificar, em primeiro lugar, não haviam tantas fotos ou imagens do globo terrestre como eu imaginava. Elas foram publicadas durante alguns anos. Por exemplo, em 1967, foi a primeira foto, no caso, imagem do globo que foi publicada pela Agência Espacial Norte-Americana. Mas que nós fomos descobrir depois que ela nunca foi uma foto, que nunca foi feita uma foto do que pudesse mostrar todo o globo. O que acontece é eles usarem fotos feitas de aviões, fazerem uma composição e criarem uma imagem virtual, uma imagem digital para induzir o povo a acreditar que a Terra é um globo. Depois foram publicados em 72, foi publicado em 2002, outros anos também foram publicados, mas não tantos assim. E
cada um tem uma certa característica. Fazendo uma análise mais precisa desses desenhos, eles não são totalmente iguais. Eles mostram características, tamanhos de continente e outros detalhes que mostram que não estão falando da mesma coisa. Tem o rótulo Blue Marble, ou mármore azul, que ele ficou famoso. Por quê? Nesta onda que começou nos últimos anos, questionando o globo, questionaram a própria Agência Espacial Norte-Americana, a NASA, se eles tinham uma foto real do globo. E o técnico especialista deles, que estava nessa entrevista, usou essa expressão: olha, nós fazemos uma composição das imagens para criar o globo, porque não é possível tirar uma foto do globo, e chamamos de Blue Marble, mármore azul. É o rótulo que eles deram. Isso ficou entre os terraplanistas como um rótulo para a gente se referir ao globo, o Blue Marble, ou seja, apenas uma criação digital. Ou seja, o que nós aprendemos de que era verdade, na realidade é falso. Todas essas imagens foram já desmistificadas. Quando nós damos um passo a mais na busca da verdade, na busca do entendimento da Terra plana, nós logo pensamos, poxa, e a viagem à Lua? O homem nunca foi à Lua? Na verdade, não foi difícil reconhecer que o homem nunca foi à Lua. Na verdade, eu me perguntei, como foi possível que eu acreditasse nisso durante tanto tempo? Porque eu coloquei apenas algumas imagens simples, porque temos o planejamento de mostrar um vídeo que vai falar especificamente sobre a viagem à Lua. Mas vendo as imagens da Lua, nós vemos que isso é muito frágil. Foram feitas imagens em estúdio, apareceram na televisão, todo mundo achou legal. Se a gente voltar um pouco no tempo e verificar como era o Brasil há 50, 60 anos atrás. Era um país principalmente rural. 70% da população ainda morava na zona rural. Ou seja, um povo simples. Eu trouxe para vocês, nas minhas pesquisas, eu encontrei essa revista aqui, ó, Fatos e Fotos, que comemora isso em 1969, a ida do homem à Lua. O que é curioso aqui? Que eles colocam o rótulo, documento histórico, dá para ver lá, documento histórico, homem vai à Lua. Quando nós folheamos e verificamos o conteúdo, o que nós encontramos? Nós encontramos desenhos. Então, eles fazem uma publicação, induzem o público a acreditar que é um fato histórico, ou seja, que é uma prova, mas, na verdade, o que eles oferecem são histórias e desenhos. Então, se nós imaginarmos há 50 anos atrás, um povo simples, de pouca cultura, não só no Brasil, mas no mundo em geral, seria um povo facilmente enganado, facilmente induzido. O que o homem do campo ou o homem simples, ele iria questionar ou queria imaginar? Na verdade, as pessoas estão preocupadas em acordar, trabalhar e ganhar seu dinheiro. As pessoas não têm muito tempo para ficar pensando se o homem foi à Lua ou não. Se nós pensarmos na época, quando nem todas as pessoas tinham TV, uma TV preto e branco quentinha, de baixa resolução, você passava lá um vídeo, ok, fomos à Lua, bacana, todos batem palmas, vamos para casa, e eles colocaram na mente das pessoas uma falsa ideia. Quando eu era criança, em 1980, estava se acho que era 79, comemorando 10 anos da viagem à Lua. Você vê lá no jornal, aparece 30 segundos de imagem, o homem foi à Lua, batemos palmas e vamos todos para casa. Aliás, já estamos em casa. A juventude hoje, que muitos que defendem a viagem à Lua, falam, não, lógico que foi, está tudo provado. Eles usam muito essa expressão, está tudo provado. Mas quem viu? Quem de nós aqui? Eu tenho 49 anos, eu não vi a viagem à Lua. Quem aqui viu a viagem à Lua, na verdade? Quem testemunhou a viagem à Lua em algum momento? Ninguém, virtualmente ninguém. E nesses anos todos, o que nós temos visto? Que a tal colonização da Lua, ela foi prorrogada. Havia uma data no ano 2000, nossa, no ano 2000 teremos base na Lua, em 2010 teremos base da Lua. Hoje estão falando que em 2050 terá base em Marte, ou seja, é algo que nunca se concreta. William Cooper, que ele trabalhou dentro dos sistemas de inteligência norte-americano, ele foi uma pessoa que veio a público, isso já há mais de 10 anos atrás, ele já veio falar. Uma falsa ideia que nós temos é que a crença da viagem à Lua sempre foi uma unanimidade.
Mas o que acontece é que nos Estados Unidos sempre ocorreram contestações. Pessoas que trabalharam na agência espacial vieram a público dizer que não acreditavam. E essas pessoas eram sempre perseguidas e, em alguns casos, silenciadas. Ou seja, mas o questionamento sempre houve. Então nós perguntamos, ok, não fomos à Lua, mas e o espaço, e os foguetes? Nós poderíamos ficar aqui assistindo horas e horas de vídeos de lançamento de foguete. E todos eles mostram um certo comportamento comum. Na verdade, o foguete tem os desenhos que eles costumam mostrar para enganar o povo. Sempre há uma linha perpendicular, uma linha em curva. Se nós pensarmos na altura que eles informam que os foguetes atingem, 500 quilômetros de altitude, 1.000 quilômetros, mandam as sondas a milhões de quilômetros. Porém, todo foguete, por padrão, ele faz uma curva, uma trajetória curva. Uma característica dos foguetes, já na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista já criou os aviões-foguetes, que eles são extremamente rápidos, mas os aviões-foguetes eles têm uma certa limitação. Eles gastam uma quantidade absurda de combustível e eles não têm muita autonomia. Então, o que acontece com esses foguetes? Na verdade, pelo que nós podemos comprovar, inferir, verificar estudando o assunto, os foguetes, em geral, eles são direcionados para o mar. Eles sobem por um momento, as pessoas tiram fotos, batem palmas, mas em algum momento ele começa a curvar. É quando geralmente eles interrompem a transmissão. Eles interrompem as transmissões, todo mundo ok, fica feliz e esse foguete ele cai no mar. É uma informação bem interessante porque eu fui investigar, peraí, mas que altura que se atinge os tais foguetes? Qual que seria esse limite? E tem o exemplo do foguete, o avião-foguete North-American X-15. Ele foi um foguete desenvolvido junto com uma empresa privada e instituições das Forças Armadas norte-americanas no sentido de pesquisa. Então, eu, particularmente, busco os fatos. O que nós temos de fatos que nós podemos analisar e identificar? E o fato é que o avião X-15, vemos aqui duas imagens. O avião X-15, como é comum em aviões-foguetes, ele não tem combustível para decolar e voar. Então, eles costumam usar um avião de grande porte para soltar o avião-foguete, porque ele tem, na verdade, pouco tempo de autonomia. E o avião-foguete, eles fizeram cerca de 200 voos com o avião-foguete na década de 50. No final da década de 50 até o início da década de 60. Foram quase 200 voos, 199 voos, sempre com uma tentativa de atingir a altitude máxima. Ou seja, qual que é a maior altura em relação ao nível do mar. E o recorde que foi estabelecido em 22 de agosto de 1963 foi de 107 metros, 107 quilômetros. Ficou o rótulo ali invertido. Podemos entender aí 107.960 metros, ou seja, 107 quilômetros. Então vamos pensar, se eles falam que a Lua está a 300, 400 mil quilômetros de altura, se eles mandam sondas a milhões de quilômetros, se os satélites estão a 500, 600 quilômetros, qual que é o fato? O que nós podemos comprovar? Que o limite de altitude que uma aeronave conseguiu atingir é 107 quilômetros. Ou seja, por que está registrado como recorde apenas 107? Se o ônibus espacial vai a 300, 400 quilômetros, por que ele não é então registrado como o recorde? Possivelmente porque não corresponde à realidade. E a realidade é simples. O voo atinge a capacidade de uma aeronave subir ao céu, ela é bastante limitada. O interessante é que após esse recorde de 107, eles passaram anos fazendo novos testes. E essa altitude, ela nunca foi superada. Tem um fato interessante que nós vamos ver mais para frente sobre isso. Mas, continuando as pesquisas sobre a Terra plana, o que me levou? Me levou ao livro Astronomia Zetética, do Samuel Robotan. Então, o que nós realmente costumamos aprender, o que as pessoas dizem para nós, é de que a ciência sabe tudo e, particularmente, que não há estudo ou não há cientistas que dizem que a Terra é plana.
Mas a verdade que nós podemos verificar é que existe uma ampla literatura, que ela já é inclusive bastante antiga, e que apresenta todas as provas e evidências de que a Terra é plana, estacionária e não rotacional. Naquela época, Samuel Robotin, ele fez um livro em que ele apresentou os principais fatos, os principais experimentos e os principais argumentos que comprovam que a Terra é plana. O que é interessante? Muitas vezes os chamados globistas, né, alguns que costumam aborrecer, nós chamamos eles de globaloides, mas esses globistas, eles costumam falar, mas me mostra um livro que fala que a Terra é plana. O que é interessante a gente ter em mente? Que apesar deles dizerem de que a Terra está que provaram que a Terra é um globo há cerca de 2.000 anos ou 500 anos, eles sempre colocam uma data, ou é Erastótenes, ou é porque é o Colombo, alguém provou no passado. Mas o que acontece é que até pouco mais de 100 anos atrás, não se havia muito essa discussão se a Terra era plana ou era um globo, porque o conceito ou entendimento comum que as pessoas tinham é que a Terra era plana. Não havia por que imaginar diferente. A Terra-globo, ou a conjecturação de que a Terra poderia ser uma bola, foi muito, durante séculos, vamos dizer assim, papo de filósofos. Os filósofos ficavam conversando entre si, conjecturando, e ficavam falando que a Terra poderia ser uma bola e procurando explicar isso de alguma forma. Mas até aquela época, principalmente final do século XIX, 1880 por aí, um cientista ele fazia estudos sobre os fenômenos e a parte concreta da natureza que ele podia observar. Mas ele, especificamente, ele não ia falar, olha, a Terra é plana, porque para ele isso já era um senso comum. Ou seja, até o final do século XIX, simplesmente que a Terra era plana era um senso comum e o pensamento da maioria da população. Vemos aqui apresentações de alguns do livro aqui do Samuel Robotin. Eu comentei sobre a teoria da gravidade e é um tema bastante polêmico entre as pessoas em geral, entre os próprios terraplanistas é um tema polêmico. E muitas vezes os globistas, eles costumam rotular o terraplanista não acredita na gravidade, então ele devia estar flutuando, ele vai pular de um prédio e vai cair. Todos nós sabemos de que as coisas caem, as coisas vão para baixo. Por quê? Na verdade, essa é uma pergunta em que a própria ciência fica investigando. Eles conseguem descrever, medir, fazer observações. Mas, na verdade, ninguém sabe exatamente por que as coisas vão para baixo, por que elas não vão para o lado, por que elas não flutuam. Os objetos são atraídos ou eles simplesmente têm um peso? O que nós entendemos hoje, fazendo uma pesquisa mais profunda sobre o assunto, é que é o seguinte: existe uma parte da ciência chamada mecânica dos sólidos, mecânica dos fluidos, que analisa a natureza dos elementos. E eles usam a expressão densidade relativa para explicar por que as coisas vão para baixo, por que elas descem. Ou seja, no nosso meio, no nosso ambiente aqui que está no ar, o ar é leve, portanto, qualquer objeto ou qualquer massa mais pesada que o ar vai para baixo. E se nós tivermos, por exemplo, uma bola, aqui ela vai para baixo. Se você jogar uma bola na água, ela vai flutuar, ela não vai para baixo da água, porque o meio da água ele é mais denso do que o ar. Portanto, a água ela tem uma maior densidade e a bola não vai penetrar na água, a não ser que você faça força. Toda essa ciência é chamada de densidade relativa, mas também chamada de gravidade específica. Então, o que eles denominam hoje como densidade relativa, ela também, tecnicamente falando, é chamada de gravidade específica. Ou seja, o termo gravidade, realmente, ele é relacionado e ele pode explicar por que as coisas caem, mas a gravidade específica. Mas o que muda? O que muda é de que houve a teoria ou a formulação da lei da gravitação universal feita por Isaac Newton, onde
ele criou um novo braço, uma nova teoria, que ele quis explicar que os corpos em si se atraem. Então, o que ele falou, ou ele teorizou, de que a Terra, se ela fosse um globo, se ela fosse redonda, ela teria uma massa. E essa massa iria ter uma força de atração. E essa força de atração iria atrair as coisas. Iria justificar por que estamos presos no chão, porque teria essa gravidade universal. Ainda mais aplicando a teoria da gravitação universal ao que eles chamam de cosmos, ele começou a atribuir massas e forças gravitacionais aos chamados astros celestes. Então ele começou a imaginar que a Lua tinha uma massa, ele começou a imaginar que Júpiter tinha uma massa, Saturno tinha uma massa, a Terra tinha uma massa, o Sol tem uma massa, e foram feitos grandes cálculos matemáticos através disso, buscando comprovar isso daí. Então, matematicamente, eles conseguiram apresentar ao público alguma coisa. Eles conseguiram apresentar dados. Mas será que eles podem provar que os corpos se atraem? Será que eles podem provar que os planetas se atraem, ou que o Sol, a Terra, atrai a Terra? Um dos pressupostos para se, vamos dizer assim, provar essa lei é que ela deveria ser testada num ambiente sem a tal da gravidade. Agora, podemos observar no mundo algum lugar que não tenha gravidade? Algum lugar que não tenha o que nós chamamos aqui de peso? Não, não existe. Portanto, essa teoria ela só pode ser feita da questão imaginativa, do ponto de vista imaginativo. Você pode conjecturar, você pode imaginar, você pode fazer um teste real mostrando a atração dos corpos? Não, não pode. Existe um teste antigo, um instrumento chamado o experimento Cavendish, que foi um experimento que um cientista em 1600 e pouco, ele fez uma grande máquina, que ele com braços mecânicos, ele procurou simular uma certa ausência de gravidade, ele colocou duas bolas gigantes de metal, uma do lado da outra, e ficou tentando fazer medições para identificar essa gravidade. Ou seja, se eu tiver duas bolas gigantescas de metal, elas vão atrair uma a outra? Tem essa possibilidade de provar dessa forma a gravidade? O fato é que esse experimento nunca foi conclusivo, mas um cientista que quer fazer um experimento e quer dar uma reputação, ele vai falar alguma coisa. Olha, eu coloquei essas bolas, pude ver uma pequena oscilação do movimento que pode justificar. Então, na verdade, ele ficou bastante em cima do muro. Ele nunca falou, olha, consegui provar e tem uma atração. Mas a informação que nós recebemos hoje é que é provado, que a gravitação universal, nossa, está tudo provado, você não precisa pensar mais sobre isso. Mas, na verdade, não há uma comprovação. Ainda mais, o pesquisador, cientista James Head, ele lançou um livro de 1862, Vis Inertia Victa, que significa As Falácias Afetando a Ciência. Nesse livro de 1862, James Reid, ele fez um questionamento aos princípios de Newton. O que acontece na ciência moderna e na ciência contemporânea é que as teorias, em geral, elas são muito complexas. Então, quando você vai analisar ou questionar uma teoria, é comum o que eles chamam de fatiamento. Você vai dividir essa teoria em algumas partes. E você vai especificamente questionar ou criticar essas partes individuais. O que a gente pode falar? Sim, Isaac Newton, ele foi, vamos dizer assim, um gênio, ele foi muito inteligente, ele teve uma grande colaboração para a ciência. Muitas coisas que ele fez são boas e corretas, que serviu de base. Mas muita coisa que ele falou foi amplamente questionada. Desde aquela época, desde 1862, foi questionado. Wolfgang Schmidt, que é um cientista mais contemporâneo, ele também escreveu, e ele falou, olha, há 200 anos estão questionando Newton, mas há 200 anos fica se falando que Newton é perfeito e tudo que ele fez é perfeito. Então, é importante mostrar isso ao público, porque quando vamos pesquisar e comprovar, nós vemos o quê? Que muito do que eles falam que é verdade absoluta e é comprovado, na verdade, não é bem assim. Da mesma forma que alguns cientistas questionaram e questionam o aquecimento global, o suposto aquecimento global, muitos questionaram Newton, muitos questionaram Einstein, muitos questionaram diversos cientistas que afirmam que a Terra é uma bola. Ou em seu momento, melhor dizendo, eles afirmaram de que a Terra, eles jogaram uma ideia que depois foi aceita como verdade. Apresentamos aqui uma breve lista de referência científica, onde mostra apenas
alguns títulos de obras de cientistas que questionaram o globo, cientistas que vieram a público buscar provar que a Terra é plana. Essa é uma pequena alegoria do que nós chamamos hoje de que é uma teoria científica. Por quê? Existem os fatos que podem ser comprovados. Existem as teorias que elas podem ser aceitas, mas que não necessariamente são totalmente comprovadas. Mas, resumindo bem, se a gente olhar aqui embaixo, uma teoria muito bem comprovada. A evolução é só uma teoria, tem razão, é só uma teoria muito bem comprovada. Então, eles jogam com as palavras, ou seja, é uma teoria, o globo é uma teoria e nunca vai deixar de ser uma teoria. Mas o que acontece na sociedade é que ela foi aceita, em grande parte, em alguns, no meio científico, e ele foi colocado como verdade. Dentro do trabalho de Samuel Robotham, ele fez o famoso experimento de Bedford. O que significa isso? Procurando identificar a curvatura, essa curva da Terra, e particularmente a curva da água, porque nós sabemos que a água é sempre plana, a água sempre busca um nível, ele fez um teste na Inglaterra, onde ele foi no rio Bedford, e ele tem um canal nesse rio de aproximadamente 10 quilômetros, são 6 milhas, onde, o que ele fez aqui? Ele colocou um barco com uma bandeirinha e aqui uma pequena luneta bem próximo ao nível da água. Na verdade, essa luneta ficou a 20 centímetros do nível da água. E esse barco se deslocou por cerca de 10 quilômetros. Vou mostrar para vocês as contas matemáticas que já mostram que, mesmo a uma curta distância, seria necessário, ou haveria a existência de algum tipo de curvatura na Terra. Porém, no experimento Bedford, o Samuel Robotham, ele conseguiu ver o barco na sua integridade. Ele falou que não teve nenhuma voltinha, não teve parte do casco ou da vela que ficou escondida pela curvatura. E ele provou, de todas as formas, de que a Terra é realmente plana, que a água é plana, que não há uma curvatura. O que é importante do experimento Bedford? Primeiro, que ele provou que a Terra é plana, que a água mantém um nível. Segundo, esse experimento ele foi e tem sido repetido ao longo dos anos. Alguns globistas, às vezes, eles criticam, mas isso daí são só 10 quilômetros, isso aí não prova nada, tem que ser algo maior. Um grupo de pesquisadores brasileiros fez o mesmo teste, ou um teste similar, na Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul. A Lagoa dos Patos é o maior lago no Brasil, e ele tem mais de 200 quilômetros de extensão. Ou seja, repetiram o experimento em 200 quilômetros de extensão, não foi possível verificar nenhum sinal de curvatura. O que é interessante é que isso é bastante ignorado pelos chamados globistas. Porque quando mostramos os fatos, eles geralmente são ignorados. Essa é uma questão importante que a gente vem colocar a público. O que os globistas deveriam fazer? Eles deveriam questionar especificamente os experimentos e as informações que os terraplanistas apresentam. Eles não deveriam xingar ou ficar tirando sarro ou ficar falando que a NASA provou tudo. Mas deste confronto, eles sempre fogem. Porque se em algum momento eles assumirem que, olha, realmente, na Lagoa dos Patos foi feito o teste e não houve curvatura, eles têm que assumir que a Terra é plana. E por alguma razão, os globistas, existem obviamente aquelas pessoas que, como nós, aprendemos que a Terra é um globo e não sabem que a Terra é plana. Mas uma vez que somos confrontados com a verdade da Terra plana, nós reconhecemos a realidade. Mas por alguma razão curiosa, alguns globistas, inclusive alguns que têm canais de YouTube, parece que eles dedicam a vida deles para questionar os terraplanistas. E eu fico me perguntando, qual que é o motivo dessa pessoa? O que especificamente? Ela não tem nada para fazer, não tem outros assuntos? Mas aqui são imagens do salar de Uyuni, nos Andes, no sudeste da Bolívia. O que é curioso? É curioso porque esse salar, na verdade, ele é um deserto de sal. Ele é um deserto de sal e ele tem milhares de quilômetros de extensão. Ele é bastante amplo e ele tem uma característica. Como eles entendem de que no passado ele foi um lago que secou, ele ficou totalmente plano. Então é possível você andar pelo salar por centenas ou milhares de quilômetros e ver um horizonte sempre plano. Uma questão que é uma característica interessante é que no nível plano que vemos aqui,
ele consegue fazer um reflexo perfeito, sem nenhuma distorção do céu, que é uma característica do Salar de Uyuni na Bolívia. O que prova, sem sombra de dúvida, que é tudo plano, mesmo por quilômetros de distância, não há nenhum tipo de curva. Outro mito que nós temos que falar, o mito de Pitágoras. É comum os globistas fazerem a seguinte afirmação: não, mas Pitágoras já provou que a Terra é um globo. Nossa, Pitágoras há 2000 anos atrás já dizia que a Terra é um globo. E, obviamente, eles nos chamam, vocês é que não sabem, vocês precisam estudar. Mas vamos estudar os fatos. O que tem os fatos por trás de Pitágoras? Pitágoras ele foi um estudioso da Grécia Antiga que viveu 500 anos antes de Cristo, isso. Na época de Pitágoras, existia o que eles chamam de as escolas orais. O que isso significa? Que as escolas ou centros de estudos recebiam alunos selecionados e era tudo oral, não existia papel, não tinha papiro para escrever, porque eles entendiam que eram para as pessoas saberem na sua cabeça o entendimento, e eles não queriam que as pessoas fizessem anotações para levar para fora, porque eles queriam, de certa forma, proteger as informações da escola. Mas o que são os fatos interessantes sobre Pitágoras? Em primeiro lugar, Pitágoras nunca escreveu nada. Ele falou muito, ele teve suas ideias, mas as ideias se propagaram através da continuidade da sua escola, da escola Pitágoras, porque naquela época ele não escrevia. Então, quem escreveu alguma coisa sobre Pitágoras, o fez cerca de 300 anos após a morte de Pitágoras. Então, aquelas pessoas que muitas vezes criticam a Bíblia, não, porque ninguém escreveu na época de Jesus, escreveram depois que ele morreu. Mas o Pitágoras é a mesma coisa, escreveram sobre o Pitágoras 300 anos depois que ele tinha morrido. Mas por que as pessoas são seletivas e falam, não vou acreditar na Bíblia, porque o Novo Testamento foi escrito 70 anos depois, mas vou acreditar no Pitágoras. Espera aí, mas quem escreveu sobre Pitágoras? Foi alguém que as pessoas, na verdade, nem sabem. Mas o que é interessante sobre Pitágoras é que, até onde eu pesquisei, nós temos essa imagem aqui, que ela ficou famosa, a imagem do Pitágoras com o globo, onde eles induzem o povo a acreditar que Pitágoras afirmava que a Terra era um globo. Mas, na verdade, as fontes de dados, as bases de dados sobre Pitágoras mais antigas, elas não fazem nenhuma referência que ele dizia que a Terra era um globo e muito menos que ela girava. O que Pitágoras fazia na sua época era estudos matemáticos para calcular distância em círculos e esferas, em formas geométricas. Então, por isso que ficou chamado o Teorema de Pitágoras, porque é um conjunto de cálculos que são fórmulas para se calcular, por exemplo, o diâmetro, a circunferência de um círculo, fazer cálculos da circunferência de uma esfera. Não são cálculos simples, e na época Pitágoras, e não só ele, mas a sua escola, conseguiu desenvolver, conseguiram desenvolver as fórmulas que hoje nos permitem fazer cálculos nas esferas, fazer cálculos nos círculos. Então, o que eles fizeram? Eles, na verdade, criaram um mito, porque eles estudavam o quê? Sobre esferas e sobre círculos, sobre triângulos. Mas chega a informação até no mundo de hoje, de que ele provou que a Terra era um globo, ou mesmo que ele falava que a Terra é um globo. Mas uma coisa a gente sabe, que não há nenhum registro concreto de que algum dia Pitágoras falou que a Terra era um globo. Agora, o que é importante desse cálculo, que é um ponto que os terraplanistas chegam, que é um ponto sem volta. Porque, como eu falei para vocês, nós aprendemos que a Terra é um globo, que existe uma curvatura, e como podemos ver essa curvatura do espaço? A gente não consegue ver essa curvatura de qualquer nível. Mas quando nós verificamos o Teorema de Pitágoras, nós caímos na realidade de que, em tese, a partir de poucos quilômetros, já seria possível notar pelo menos alguma curvinha. Quando nós aprendemos sobre o Teorema de Pitágoras, nós terraplanistas, nós começamos a ir no mar e ficar observando o horizonte e ficar procurando, cadê a curvinha? Tudo bem, o horizonte é relativamente perto, é baixo, mas pelo menos uma voltinha, uma curvinha, alguma coisa a gente teria que ver. Mas, na verdade, a gente não consegue ver nada. Agora, o que aconteceu naquele final do século XIX é de que eles lançaram na Royal Society, que era a academia de ciência mais famosa na época, em Londres, eles lançaram essa ideia, olha, a partir de agora
a Terra é um globo. Consideramos que a Terra é um globo. Temos provas concretas? Não, não temos. Mas temos esse entendimento. Então, o que ocorreu a partir daquela Academia de Ciências foi tomar uma decisão e propagar uma nova teoria aceita entre eles. Mas o que levou ao questionamento de parte da comunidade científica da época. O que, como eu falei para vocês, até aquele final do século XIX, apesar da teoria heliocêntrica já estar sendo alimentada, não existia muito uma discussão se a Terra era plana ou não. Existia aqueles que todo mundo entende que a Terra é plana e tem um grupo que fala, pode ser que ela é redonda. E diante dessa falta de discussão sobre o tema, William Carpenter, o que ele fez? Quando ele viu o que estava acontecendo, o Samuel Robotin, acho que tinha acabado de falecer, os terraplanistas começaram a ser esquecidos, e ele fez um livro onde ele apresenta 100 provas de que a Terra é plana. Ele fez uma compilação, olha, eles estão falando que é um globo, mas aqui tem uma compilação de 100 provas de que a Terra é plana. Olha, Robotin fez testes, fulano fez testes. Então, ele deixou registrado, inclusive, ele deixou registrado essa ação política que ocorreu na época de, em algum momento, eles, ignorando boa parte do material científico existente, em algum momento eles fizeram uma declaração a público. Olha, agora a Terra é redonda. Podemos, talvez, passar um pouco mais rápido. Olha, tem é importante, isso aqui é uma telinha aqui da Real Society, é um artigo, olha, de 1923, que analisa os terremotos. Então, o que acontecia até aquela época? Existem análises, por que acontece um terremoto? Vamos analisar e buscar informações sobre isso. Ok. Mas, em algum momento, algum cientista, ele pega todas essas pesquisas, essas informações, e aplica no conceito da Terra esférica. Então, temos essas informações sobre terremotos. Então, vamos imaginar agora de que a Terra é uma bola. O que vai ser? Então, olha, que é uns detalhes que não passam desapercebidos. Nós assumimos que a Terra deve ser esférica em forma e ser formada por camadas esféricas. Então, o que ele está falando aqui com todas as letras é o seguinte: eles assumem, eles supõem, é uma conjecturação. Mas isso chega ao público em geral como uma verdade. Não, a Terra esférica está provada. Tá, ninguém tem dúvida disso. Mas eles mesmos, dentro do contexto científico, do que eles escrevem, eles colocam como uma suposição. Isso sempre foi. Aí nós chegamos, ou continuamos, na verdade, nessa releitura do passado, e o que nós aprendemos? Que está tudo provado, que todo mundo sabe que a Terra é uma bola, nós que somos atrasados. Mas eu fiz uma consulta na base de dados da Biblioteca do Congresso Americano, buscando a palavra Flat Earth. Aqui foi um período de 1789 a 1922, onde resultou em 4.077 menções nos artigos de jornais da época. Então, quando a gente verifica a história, naquele período de 1910, 1920, havia uma efervescente discussão na mídia sobre a Terra plana. Na verdade, muitas pessoas vinham usando o meio de comunicação, jornal, naquela época não tinha internet, a internet trouxe uma voz, uma nova dimensão à nossa voz. Mas naquela época eles dependiam dos jornais. E são milhares de artigos onde as pessoas vêm a público e falam, gente, olha, estão falando que a Terra é um globo, mas na verdade a Terra é plana. Tudo isso que nós falamos hoje, que não há curvatura, que o horizonte é plano, que não se gira, que a gravidade é uma farsa, as pessoas na época escreviam. Elas mandavam seus artigos para o jornal. Nós vemos aqui Great Zion City, cidade de Zion. Zion é uma pequena cidade no interior dos Estados Unidos e ela foi usada como um modelo na época. Por quê? Fizeram uma matéria dizendo que o professor ou a direção da escola, na época, ensinava para as crianças que a Terra era plana. E o que é engraçado? Porque, na verdade, todas as escolas, elas ensinavam que a Terra era plana. Meu pai mesmo, que estudou naquele final de década de 30, começo da década de 40, ele falou para mim, olha, na época se falavam que as estrelas eram grandes, mas eram próximas, que o Sol era próximo. Não era tipo tudo tão longe assim. Não falavam que a Lua estava a 300 mil quilômetros de distância. Mas naquele período de 1920, as escolas
ensinavam ainda que a Terra era plana. Mas o que aconteceu por parte do sistema, que é possível identificar nesses artigos que foram publicados, é de que o que eles fizeram? Precisamos melhorar a educação das crianças. Mandaram fazer milhões de globos terrestres e colocaram no currículo escolar. Então, pesquisas nessa época de 1920 mostram que mais da metade da população tinha o entendimento que a Terra era plana. Mas aí o que aconteceu? Usaram o sistema educacional para educar as crianças que a Terra era uma bola. Essa aqui é uma imagem que está famosa aí na internet, que é de 1897, que mostra, também publicada no jornal da época, que eles já sabiam do ice wall, dos paredões de gelo da Antártida. Eles já sabiam naquela época que em volta da Terra plana existe o paredão de gelo. E hoje mesmo as pessoas querem negar isso, mas naquela época o povo já sabia. E indo um pouco mais atrás, também questionando essa ideia de que há 2000 anos está tudo provado, quando nós vemos as referências antigas, todos os povos tinham o entendimento de que a Terra era plana. Tem apenas um intruso aqui que acha que é uma bola, que eles se acham certo. Mas sabemos agora que isso não corresponde à realidade. E aí chegamos a um ponto bem interessante que eu vou mostrar aqui para vocês. O que acontece quando uma pessoa se torna um terraplanista? Chega um momento que você para e fica olhando e falando, gente, isso parece ser loucura. Isso parece ser loucura, mas pô, essa Terra é plana, hein? Não é assim que a gente se sente aí muitas vezes, que a gente quer falar para alguém. Eu lembro que eu falava para os amigos, olha, deixa eu te falar um negócio, pô, parece que a Terra é plana, viu? Mas é isso. Isso nos leva até os dias de hoje, né? Ainda bem que foi importante nos encontrarmos, né? Através da internet e aqui pessoalmente. É muito importante ter o apoio de vocês, de todos que se inscreveram e vieram participar aqui. Temos muitos colegas que nós agradecemos também, colegas que compraram ingresso, mas não puderam vir, mas eles falaram, olha, vou comprar um ingresso para ajudar a causa. Bom, então, chegamos a um momento em que nós nos conscientizamos que a Terra é plana, estacionária e não rotacional, e nós entendemos, reconhecemos que a história do globo é pura farsa, é um papo furado. Isso nos levou a essa pergunta, peraí, mas então como que a Terra? Naqueles 2013, 2014, a gente estava curioso, peraí, se a Terra não é um globo, como que é a Terra então? Eu vou mostrar aqui bem rapidamente para vocês um estudo que eu fiz em 2016, que é uma análise do mapa azimutal equidistante. Esse foi um mapa que ele surgiu, foi distribuído via internet, que mostra um mapa que é o mapa da Terra plana, chamado mapa da Terra plana. Por que ele é azimutal? Ele é azimutal porque ele é plano, ele não é uma bola. E aí, o que nós vemos curiosamente, que começam a cair as fichas, começam a vir informações mais interessantes, que, por exemplo, o mapa da Terra plana, ele é usado como logo das Nações Unidas e diversas outras entidades internacionais, eles usam o mapa da Terra plana. E não é curioso? Pô, a Terra é um globo, a Terra plana é só uma ideia maluca, mas o logo deles tem a Terra plana, é curioso isso. Bom, existem mapas, esse mapa de 1884 é um padrão que foi feito na época. Em 1884 foi quando eles fizeram algumas coisas. Além de declarar ao público de que a Terra era um globo, vamos dizer assim, oficialmente, perante o ponto de vista da ciência, eles pegaram todo o material de cartografia e fizeram o chamado mapa do globo. Dentro desse mapa do globo, eles colocaram as chamadas coordenadas, fizeram desenhos distorcidos para que se encaixasse na coordenada deles e passaram a vender isso como uma realidade. Aqui nós vemos o mapa azimutal Gleason. Esse mapa ficou bastante famoso, acredito que todos vocês aqui já conhecem. É um mapa de 1892. E naquela época as pessoas imaginavam que a Terra era plana. Eles não tinham muito essa ideia.
de que poderia ser um globo. Outros exemplos de terras da mapa plana, que é o chamado azimutal, ele foi muito usado para orientação. Naquele pós-guerra, pós-segunda guerra, foi um período em que a aviação evoluiu muito. Foi um período em que eles fizeram inúmeras imagens aéreas e literalmente eles mapearam o mundo, mas mapearam tirando fotos de avião e não tirando fotos de satélites. E a gente vê também que esse mapa ele representa melhor os voos internacionais, porque os voos, tirando uma exceção, 99,9%, eles estão dentro de um centro, eles estão mais concentrados nessa região. Bom, fiz aqui uma análise do mapa, das suas características. Nós vemos que o mapa que eles apresentam para nós, eles têm bastante distorções. E fiz análise junto com os próprios dados do sistema, para conferir os dados. E foi possível identificar num mapa antigo, que eu vou ter que mostrar bem rápido para vocês, uma escala. Essa escala do mapa Raymond, que é essa escala que vocês podem ver aqui, ele dá uma referência de distância. Então, com isso, foi possível medir as distâncias do mapa da Terra plana e chegar às distâncias, vamos dizer assim, reais. O que é interessante mostrar aqui para vocês? Quando a gente fala de distância do mapa da Terra plana, na verdade, o que aconteceu? Tinham as medidas da Terra plana que eles aplicaram ao globo. Então, por que eles falam que o globo tem 6.371 quilômetros de raio? Porque eles pegaram a distância que existe de aproximadamente 10.000 quilômetros entre a linha do Equador e o Polo Norte, e eles aplicaram isso numa esfera. Bom, se eu sei que do Polo Norte até a linha do Equador tem 10.000 quilômetros, se eu transformar isso numa esfera, o que vai acontecer? Que distância que eu vou ter? E foi por essa questão que eles falaram que a Terra tem um determinado diâmetro. O que nos levou a fazer as medidas. Podemos ver que entre o centro, no caso, entre o Polo Norte e os limites da Antártida, nós temos aproximadamente 20.000 quilômetros. Perdão, 40.000 quilômetros, isso. 40.000 quilômetros. Então, a gente tem um tamanho de terra, que ela está mapeada, ela tem essas informações. Então, pessoal, já que o nosso tempo aqui está bastante curto e vamos ter que ser mais breves aí do que seria conveniente, eu vou mostrar para vocês o chamado novo mapa da Terra plana, que é um novo mapa que eu desenvolvi, que estou apresentando aqui na FlatCon, que tem uma nova versão do mapa da Terra plana. Essa versão onde nós reconstruímos os continentes para buscar apresentar o seu formato mais real ou mais natural, vamos dizer assim. Nós eliminamos as distorções que ocorreram no passado, em que eles torceram os mapas para dar uma falsa, para que os continentes pudessem se adequar às coordenadas que eles criaram para o globo. Então, eles criaram coordenadas para o globo, e quando fizeram os mapas da Terra plana na época, eles alongaram ou distorceram os continentes para que respeitassem essas coordenadas. Então, nesse mapa, nós respeitamos as coordenadas principais, como o meridiano de Greenwich, como a linha do Equador, mas não nos amarramos a todas as coordenadas para permitir que pudéssemos apresentar os continentes na sua melhor forma. Então, o novo mapa da Terra plana, estaremos apresentando no saguão um banner que vocês poderão ver mais tarde. Agora, onde vamos aqui? Eu vou finalizar. Bom, o tempo aqui já
está limitado. Então, o que eu vou deixar para vocês e para o público em geral? Nós chegamos, então, com essas pesquisas, ao que a gente chama modelo da Terra plana. Para as pessoas que imaginam de que a Terra é uma bola, muitas vezes elas não sabem, elas não têm uma ideia, poxa, como que é a Terra? Como que ela é, na verdade? Então, esse modelo ele tem uma representação mais realista, onde que ele apresenta num platô que a gente chama os continentes contornados pelos oceanos e protegidos pelos muros da Antártida, o chamado cinturão de gelo ou o Ice Wall. E temos aqui o Sol e a Lua que circulam em cima da Terra plana, por cima da Terra plana, o que nos leva à crença de que realmente é impossível que a Terra esteja girando, que o Sol esteja girando. Teria muito mais material aqui para apresentar para vocês. Foi abreviado aqui, mas é um prazer passar essa mensagem para vocês e para o mundo. Agradeço a todos e desejo aí um bom dia para todo mundo.